Abre, Senhor, os nossos corações, Pai, a nossa mente, Pai, para que possamos, Senhor, entender, Senhor, a Tua palavra, Pai, e não só entender, Senhor, mas sairmos daqui, Senhor, preparados, Pai, para praticar, Senhor, a Tua palavra. Usa, Senhor, o Teu servo, Pai querido, e essas crianças que eu te peço, desde já te agradeço. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda Coríntios, capítulo 9. Nossa, porventura seu irmão ao lado com dificuldade e ajudar. Amém. 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ler. Diz assim. Minha versão diz assim. Olha, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza ou boa vontade, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado. O vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei a irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me procedesse entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada para que esteja pronta, com expressão de generosidade e não de avareza. Verso 6. E isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuí, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém, irmãos? Não podem se assentar. Irmãos, acredito que alguns não puderam estar aqui ontem, mas ontem eu dei uma pequena introdução. O culto de hoje, de ontem e de hoje, ele fala um pouco a respeito da contribuição, e que a Bíblia nos ensina e orienta aos cristãos, a sua igreja, sobre a contribuição, né? A saber, dízimos e ofertas. Este capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai nos apresentar princípios para a contribuição, seja ela qual for, seja dízimo, seja uma oferta levantada. Então é importante nós entendermos o que a Bíblia ensina, o que o ensino paulino, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos orienta quando nós vamos contribuir. Tanto aquele que vai contribuir, quanto aqueles que farão a petição.
E vamos aprender um pouco. Eu acredito que eu vou conseguir trabalhar aqui o capítulo inteiro, versículo 1 ao versículo 15. E vamos juntos caminhar versículo por versículo, né? Se os irmãos puderem, se possível, deixar a Bíblia aberta, para entender o que o Senhor tem a falar conosco nesta noite no que diz respeito à contribuição. Bem, irmãos? Antes de eu ler aqui o versículo 1, é importante nós entendermos o contexto aqui, qual que era a situação aqui do momento. No capítulo 8 e no capítulo 9, Paulo ali, ele levanta uma oferta. Ele levanta ali uma oferta, ele pede ajuda ali. Ele pede ajuda às igrejas que ele tinha plantado, Acaia, Macedônia, Ásia Menor, Galácia, para que pudesse ajudar irmãos que estavam passando necessidade. Paulo, ele pede ajuda para ajudar irmãos que estavam passando necessidade, irmãos da Judéia, especialmente Jerusalém. Esse é o objetivo do capítulo 8 e do capítulo 9. Paulo, ele estava levantando, pedindo ajuda para fazer um levantamento de ofertas para ajudar irmãos em Cristo que estavam passando necessidade na Judéia, particularmente Jerusalém. A igreja de Corinto, ela foi uma das igrejas que se apresentaram para ajudar. E um ano depois que Paulo pediu essa ajuda, ele pede essa ajuda, a igreja de Corinto se disponibiliza para ajudar, e um ano depois, né, Paulo vai cobrar essa ajuda. Os irmãos se ofereceram para nos ajudar, agora eu preciso dessa ajuda. E Paulo aqui vai nos dar algumas orientações sobre o ofertar e sobre fazer a petição da oferta, né? Uma vez que aprendemos que o meio que Deus escolheu soberanamente de manter a sua obra foi a colaboração dos seus santos. Eu comentei ontem, um dos atributos de Deus, uma das características de Deus é a sua onipotência. O que significa a palavrinha onipotência? É aquele que tem todo o poder. Então Deus, em sua soberania é aquele que controla tudo e todos. Ele poderia prover o sustento para a sua igreja de uma outra forma. Entretanto, ele escolheu, né? Ele estabeleceu que a congregação, o templo, as igrejas fossem mantidas através da contribuição. Não só a congregação, não só os templos, as igrejas, como também os irmãos que passam necessidade. Deus usa esse meio para ajudar os santos. E se nós lermos aqui o primeiro versículo, eu tomo bastante água, minha boca seca, não sei porquê. Primeiro versículo. Ora, esse ora aqui ele já faz alusão. Ora, quando os irmãos se propuseram, se ofereceram para me ajudar, isso está onde, Kel? Está no capítulo 8. No capítulo 8, a igreja de Corinto se ofereceu a ajudar o apóstolo Paulo para ajudar aqueles irmãos na Judéia que estavam passando necessidade. Então esse ora, só essa palavrinha aqui, ora, Paulo disse assim, já que vocês se ofereceram para me ajudar, então eu vim pedir essa ajuda para vocês, igreja de Corinto. Ora, quanto à assistência a favor dos santos aqui é cristãos, é desnecessário escrever-vos. Por que o apóstolo Paulo fala assim? Ora, quanto à assistência a favor dos santos, quanto à ajuda aos irmãos lá na Judéia, lá em Jerusalém, é desnecessário escrever-vos. Por que Paulo fala que é desnecessário? Paulo aqui, ele está escrevendo para cristão, ele não está escrevendo para ímpio. Paulo aqui está escrevendo para cristão, não está escrevendo para incrédulo. Paulo aqui, ele deixa entender que a contribuição, ela não é necessariamente algo que o cristão precisa ouvir para fazer, mas é algo que já está no cristão, porque a contribuição, ela está associada com a generosidade. Então Paulo olha isso como algo tão óbvio, que ele fala, é desnecessário escrever isso. Primeiro, porque eles já tinham se oferecido para ajudar, e segundo, Paulo enxerga eles como cristão. Então Paulo não estava conseguindo associar um cristão que não contribui. Então Paulo deixa isso como algo óbvio.
algo claro. É desnecessário escrever isso, é meio óbvio para vocês. Eu sei que vocês vão contribuir, mas ainda assim eu vou escrever para vocês. Ok? Aí no versículo 2 ele diz assim: porque bem reconheço a vossa boa vontade. Por isso que ele fala, é desnecessário vos escrever. Porque bem reconheço a vossa boa vontade, talvez a sua tradução esteja a palavrinha presteza, da qual me glorio junto aos macedônios. Ou seja, eu tenho elogiado a boa vontade de vocês aos irmãos lá da Macedônia, dizendo que a Acaia era onde se localizava a igreja de Corinto, está preparada desde o ano passado. Ou seja, eles estão preparados ali já faz 12 meses. Eu pedi ajuda a eles e eles estão preparados. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimo. Ou seja, Paulo chama o ato de contribuir como uma prática zelosa, como uma prática piedosa. E a segunda coisa aqui, irmãos, que eu quero destacar, que é importante, eu até anotei aqui, o estímulo que gera a contribuição. Então nós falamos aqui que Paulo, ele apresenta que a contribuição é algo óbvio, por isso que ele usa a palavrinha desnecessário. E lá no finalzinho do versículo 2 ele diz assim, o vosso zelo tem estimulado a muitíssimo. Ou seja, os irmãos que contribuem, a igreja que colabora, que ajuda, que contribui, ela estimula outros irmãos a fazer também. A contribuição, ela tem esse aspecto também, ela tem esse alvo também, estimular outros irmãos a contribuir também. Dentro do hall de cristãos, não vou me ater a uma congregação, mas vamos colocar aí o Brasil, por exemplo. O ato de nós contribuirmos e de ajudarmos a obra do Senhor, de alguma forma estimula outros cristãos a fazer o mesmo. É o que o apóstolo Paulo aqui nos ensina. Aí no versículo 3 até o versículo 5, se no versículo 1 o apóstolo Paulo disse que às vezes que é desnecessário escrever porque é algo óbvio contribuir, no versículo 3 até o versículo 5, ele começa assim, contudo, entretanto, ele vai falar que muitas vezes é necessário pregar, muitas vezes é necessário orientar sobre a contribuição, porque muitas vezes tem pessoas que não contribuem, exatamente. Ele vai tratar ali do versículo 3 ao versículo 5. Olha o que Paulo vai falar do versículo 3 ao versículo 5. Acompanhem comigo por gentileza. Diz assim: contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo então tinha pedido ajuda para a igreja de Corinto para ajudar os irmãos da Judéia, particularmente Jerusalém. E Paulo então, ele adota um procedimento. Qual é o procedimento que o apóstolo Paulo usa para coletar, para pegar essas ofertas? Ele envia 3 pessoas, Tito e mais 2 pessoas. Onde que está essa informação aqui? Está no capítulo 8. O capítulo 8, irmãos, ele vai dar a descrição desses 3 homens. Paulo então, em vez de ir lá pessoalmente, para evitar comentários, Paulo disse assim: é o seguinte, igreja de Corinto, isso tudo por carta, tá, irmãos? A comunicação deles. Eu vou enviar 3 irmãos aí, ok? Para ver se vocês estão preparados para ofertar. Porque quando eu for aí pessoalmente, e se vocês não estiverem preparados para ofertar, ou vocês esqueceram, ou se perderam, pode gerar ali, quem sabe, um tipo de murmuração, ou um tipo de comentário. Então, antes de eu ir pessoalmente, Paulo colocando uma organização no que diz respeito à coleta de ofertas, eu vou enviar 3 irmãos aí. Quem são esses 3 irmãos que o apóstolo Paulo envia para ver se a igreja de Corinto estava preparada para ajudar com as ofertas? Está ali no capítulo 8. Está ali no versículo 16 do capítulo 8. Primeiro é Tito. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Ou seja, primeiro é Tito, um homem de Deus, um servo do Senhor, não era qualquer pessoa. A segunda e a terceira pessoa não diz o nome, mas Paulo vai dar a característica desta pessoa. Segunda pessoa que vai lá em Corinto para ver se os irmãos estão preparados para ajudar. Está lá no versículo 18 do capítulo 8.
E com ele, Tito, e com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Ou seja, o irmão piedoso. A devoção dele é vista por muitas igrejas. E o terceiro irmão, está ali no versículo 22. Com eles, Tito e esse outro irmão, enviamos nosso irmão cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Ou seja, igreja de Corinto, eu sei que vocês se ofereceram para nos ajudar, para ajudar aqueles irmãos que estão passando necessidade. Então, eu estou enviando 3 irmãos. Esses 3 irmãos que eu estou enviando aí não são qualquer pessoas. São pessoas zelosas, são pessoas piedosas, são pessoas bem vistas. Então, Paulo ele coloca esse sistema no ato de coletar ofertas. Por que Paulo faz isso? Para mostrar transparência e para evitar comentários de murmuradores. Paulo está usando ali a prudência, a sabedoria, ok? Ele continua, versículo 3: contudo envia os irmãos, eu já li quem são esses 3 irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito, ou seja, para que o meu elogio que eu faço de vocês, igreja de Corinto, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que eu saiba que vocês estão preparados para ofertar. Aí no versículo 4, para que acaso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos. O que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Paulo ia até Corinto para coletar as ofertas. Aí Paulo diz assim, mas se porventura alguns irmãos da Macedônia quiserem me acompanhar, e se os irmãos não estiverem preparados, eu vou entender. Mas se eles não, os macedônios podem não entender e pode gerar comentário, pode gerar murmuração. Então tem que ser muito bem organizado. Eu vou coletar essas ofertas, eu vou ser responsável, mas eu preciso usar a prudência. Paulo está deixando aqui um princípio muito claro que ele continua, continuação do versículo 4, parte B. Não fiquemos nós envergonhados quanto a esta confiança. Portanto, versículo 5, portanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem, ou seja, que fosse antes de mim, esses 3 irmãos, entre vós, e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Irmãos, o que nós aprendemos até aqui? Jesus. Versículo 5. Paulo envia 3 irmãos até a igreja de Corinto para ver se a oferta estava preparada. Paulo ensina aqui um planejamento na contribuição. Paulo aqui, ele não se refere ao ato de ofertar, ato de contribuir, como algo banal, né? Deixa eu ver se tenho aqui. Não, Paulo ensina aqui um princípio de planejamento. Porque esse contribuir é para as coisas, né, do Senhor, é algo consagrado. O que é consagrado? É algo santo, algo separado. Então Paulo aqui ensina um princípio de planejamento, princípio de preparação. Por quê? Porque é para o Senhor, né? E nós temos que fazer esse tipo de avaliação. Sempre quando nós formos contribuir, o dízimo ele já é planejado, né? 10%. Então é difícil não ter esse planejamento. Mas sempre quando nós formos contribuir com a casa do Senhor, tem que ter esse tipo de planejamento. Paulo nos ensina isso. Será que nós fazemos esse tipo de planejamento? Ou será que nós olhamos ali para o nosso ordenado, né? Seja mensal, semanal, e vai o que sobra ali? Então Paulo nos ensina, se planeje. É algo sério. Ele ensina aqui até o versículo 5. Dando continuidade, irmãos. Terceiro princípio que Paulo ensina. Versículo 7. Versículo 6. E é nessa parte que eu quero chegar. 6, 7, 8. Ele diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. O que Paulo está dizendo aqui? Ele usa ali como uma figuração, uma metáfora, a ideia ali de um plantador, né? Uma pessoa que planta, de um semeador. Quem planta muito, vai colher bastante. Quem planta pouco, vai colher pouco. O que Paulo está ensinando aqui, irmãos? Esse versículo aqui, ele é muito usado por muitas igrejas, principalmente por seitas neopentecostais, muitas e muitas igrejas. Quanto mais eu der, mais eu vou receber.
Quanto menos eu der, menos eu vou receber. Se eu der só esse versículo aqui, ele fica meio que, ele dá uma ideia de troca, né? Então, se eu der muito, eu recebo muito. Se eu der pouco, eu recebo pouco. Será que Paulo quer dizer isso mesmo? Será que é isso que ele quer dizer? Se eu der bastante, eu vou receber bastante. Se eu der pouco, eu vou receber pouco. Eu não posso inventar. O versículo 7 ele vai responder. O versículo 7 vai responder essa dúvida que surge em nós no versículo 6. Olha o que o versículo 7 diz. Cada um, ou seja, versículo 6, plantou muito, colhe bastante. Plantou pouco, colhe pouco. Aí o Paulo vai dar detalhes no versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Opa! Primeiro, essa contribuição que pode gerar para você abundância, ela tem que ser voluntária. O que é eu ofertar voluntariamente? Eu não posso ser forçado. Eu não posso ser coagido. Eu não posso ofertar por opressão ou por pressão. Eu não posso ofertar assim. Tem que ser algo voluntário. Esse é um princípio da contribuição que Paulo está ensinando aqui. A minha contribuição tem que ser voluntária. Aqui, ó, me explica melhor o que é voluntário. Tem que partir de mim mesmo. Tem que partir de mim mesmo. Aí ele vai dar um pouquinho mais de detalhes. O que é ofertar voluntariamente? Não pode ser só voluntariamente. Eu posso ofertar voluntariamente, mas eu posso ofertar querendo. Ninguém pediu, não pediu, não forçou, não ameaçou, mas eu posso forçar ali não querendo. Paulo ensina aqui, ó, tem que ser voluntário. No versículo 7, e não pode ser com tristeza. Paulo está ensinando que a contribuição não pode ser com tristeza. Não pode. Fica claro, né, irmãos? Não pode ser com tristeza. E o terceiro princípio que ele diz, não pode ser por necessidade. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Hoje, por mais que ofertas e dízimos, contribuição, não seja o tema central do Evangelho, não é um tema central, faz parte da vida cristã e é um elemento, é uma verdade bíblica. E Paulo está ensinando aqui que não pode ser com tristeza e nem por necessidade. Irmãos, o que é ofertar por necessidade? Estou precisando de um carro novo. Então eu vou ofertar X valor, quero trocar de carro, ou quero um emprego melhor, eu quero alguma coisa, quero alguma coisa. Então eu vou ofertar X valor, para ver se Deus me recompensa. Isso não existe. Não tem fundamento. Irmãos, como isso é uma espécie de troca. Isso não tem fundamento bíblico nenhum. Isso é seríssimo, não tem fundamento. A oferta, ela não pode visar troca. Por mais que eu entenda que Deus me abençoe, e nós veremos isso na continuidade, eu não posso ofertar, independente da frequência, se é semanal, se é com propósito, eu não posso. A minha oferta, a minha contribuição, ela tem que ter uma motivação, é ajudar os santos e glorificar o Senhor. Eu não posso ofertar almejando receber alguma coisa. Eu não posso. Isso é tão difundido, principalmente pelo ensino da teologia da prosperidade e de muitos homens aí. Irmão, se você der tal valor, nós não podemos contribuir esperando que Deus vai nos dar algo em troca, por mais que Ele nos abençoe. Isso é uma verdade. Ok, irmãos? Então, Paulo ensina aqui de forma clara: eu não posso ofertar esperando receber algo em troca. Porque Deus ama a quem dá com alegria. A contribuição é com alegria, é com satisfação. Senhor, é o seguinte, Senhor, eu estou passando necessidade, eu preciso de um emprego, eu preciso de um tênis, eu preciso. Mas a minha oferta, eu não, irmãos, quando eu oro para ofertar, você sabe qual é a minha oração? Eu falo: Senhor, coloca a motivação correta para me contribuir. Será que eu não estou tirando aquele valor, Senhor, esperando que o Senhor me dê algo em troca? Será que a minha intenção ela não está corrompida? Eu preciso ofertar, eu preciso contribuir com a intenção correta. Deus pode me dar um bom emprego? Pode. Deus pode satisfazer, às vezes, um desejo nosso necessário. Não é pecado ter um carro.
Não é pecado. Deus pode nos dar, mas eu não posso ofertar esperando receber aquilo, porque senão a minha intenção está corrompida. E isso não glorifica ao Senhor. Aleluia. Eu tenho que ofertar com alegria. Com alegria. Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso de. O Senhor sabe, mas essa minha contribuição é para te glorificar. Vamos ver um exemplo bíblico rapidamente, irmãos, para melhorar o raciocínio? Ele se encontra. Onde está minha noção? Ele se encontra Marcos, capítulo 12. Vamos abrir lá rapidinho. Marcos, capítulo 12, versículo 41. Não achei onde eu anotei aqui, irmãos, mas eu acredito que esteja. A oferta da viúva. É ele mesmo, graças a Deus. Eu vou ler. Todos conhecem essa passagem, né? A viúva que ofertou. Assentado diante do gasofilácio, era onde eram colocadas as ofertas, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro, ok? Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Estava comentando com a minha esposa hoje, irmãos. Essa moeda que essa viúva ela colocou ali no gasofilácio, só para nós termos uma noção, ela tinha uma valia tão pequena, era semelhante assim. Um dia de trabalho de um cidadão era 1 denário. Era o nome do pagamento, 1 denário. Essa moeda dela é como se uma pessoa trabalhasse e recebesse o valor do dia. Aí pegava aquele valor e dividia em 64 partes e pegasse uma partezinha. É como se fosse o valor de uma diária dividido por 64. Tinha uma importância muito pequena. Imagine o teu salário diário dividido por 64. O valor diário dividido por 64 era o valor dessa moedinha. Quase que insignificante, não é mesmo? Vindo, porém, uma viúva pobre, versículo 42, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobraram. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía. Outro texto, muitas vezes, mal interpretado e usado por muitos. O que o Senhor aqui está nos ensinando? Será que eu tenho que dar tudo o que tenho? Porque ela deu tudo o que tinha. Muitos ricos vinham e colocavam ali a oferta. O Senhor falava que era o que sobrava, que eles tinham de sobra. Ela deu tudo o que tinha. Qual que é a significância? Como que eu pego esse texto e aplico para nós hoje? Eu tenho que vender tudo o que eu tenho? Eu tenho que fazer sacrifício? O Senhor está nos ensinando primeiro. Paulo nos ensina que a contribuição ela deve ser planejada. E também nos ensina que ela deve ser acompanhada com uma boa intenção. Ok? Com uma boa intenção. Aqui essa viúva pobre, ela fez um sacrifício. Mas um sacrifício consciente, irmãos. Um sacrifício consciente. O que é um sacrifício consciente? Eu tenho a luz e a água para pagar ali. Eu vou tirar o valor da água e da luz? Não é uma contribuição consciente. A nossa contribuição ela deve ser racional. A nossa contribuição deve ser racional. O que é um sacrifício? Eu tenho os meus deveres regulares. A água, a luz. Quando sobra um valor X, por exemplo, pode ser um passeio, pode ser ali um lanche diferente. Eu vou pegar aquilo que sobrou, de alguma forma, e falar: Senhor, eu vou contribuir para a tua casa. Eu paguei as minhas dívidas regulares, aquelas dívidas que eu preciso pagar, porque se eu não o fizer, eu ficarei endividado. Então eu preciso. A oferta deve ser consciente. E o que sobrou ali, a quantia que tem ali, eu sei que a palavra sobrar, ela soa um pouco estranho, mas o valor que eu tenho ali, eu vou contribuir com o Senhor. Por quê? Porque a contribuição ela deve ser proporcional ao que nós temos. Ela deve ser quem tem mais, certamente vai ter condições de ofertar mais. Quem tem menos, certamente vai ofertar menos.
Ok? Então o Senhor nos ensina aqui o princípio da contribuição racional acompanhada com uma boa intenção. A contribuição, ela deve ser planejada. Kelvin, o que a Bíblia fala sobre o planejamento na contribuição? Isso é bíblico? Será? Capítulo 16 de 1 Coríntios. Vamos dar uma lidinha ali, irmãos? Capítulo 16 de 1 Coríntios. Capítulo 16 de 1 Coríntios. Paulo vai falar disso também. Do versículo 1 ao 4, irmãos. Versículo 1 ao 4. Olha o que Paulo fala ali sobre a contribuição. Isso, capítulo 16 de 1 Coríntios. Paulo fala assim, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei a igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. O que é isso? Semanalmente, separe ali o que vocês têm, ok? Ali todo domingo, primeiro dia da semana, e vá juntando, para que não se faça coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem a vossa dádiva a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Amém. Ou seja, Paulo está ensinando aí, separe ele semanalmente, se organize para contribuir. Nós veremos para quem é destinada a contribuição, nós veremos na sequência, eu já vou chegar ali, mas é bom nós termos isso em nossa mente, que a contribuição, ela deve fazer parte do nosso planejamento, ela deve ser racional e ela deve fazer parte do nosso planejamento, porque é para o Senhor, irmãos. Amém? Dando continuidade lá de 2 Coríntios, nós estamos ali no capítulo 9, então nós paramos ali no capítulo 7, que deve ser a contribuição voluntária, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aí ele diz no versículo 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Em toda graça? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. O que esse versículo quer dizer, irmãos? Eu vou reler esse versículo em outras palavras. Paulo está dizendo assim, Deus pode prosperar vocês. É isso que Paulo está falando. Deus pode prosperar vocês. Deus pode fazer-vos abundante em toda graça. Graça que é a graça de contribuir. A fim de que, tendo sempre, em tudo, falando aqui que Deus pode prosperar, ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? Que Deus pode prosperar e Ele prospera. Mas qual que é a intenção do Senhor prosperar os teus servos? É para me ajudar o próximo. É para me ajudar o meu outro irmão. Paulo aqui está nos ensinando que o fato de nós contribuirmos, Deus sim, Ele nos abençoa. E há alguns, não é todos, ele pode prosperar, e qual que é a intenção do Senhor de prosperar os seus servos? Em toda boa obra. O que Paulo aqui quer dizer em toda boa obra? Ajudar os irmãos. Obra aqui é do Senhor, ajudar os meus irmãos em Cristo, porque nós sabemos que o corpo do Senhor, ele é composto por muitos que passam por necessidades, e essa é a missão do cristão. Isso que é o amar o próximo. O Senhor nunca vai nos prosperar com a intenção de guardarmos para nós. Deus. Essa não é a intenção do Evangelho. Não é a intenção. Então, se Deus me der muito, se de alguma forma Deus me prosperar, qual que é a intenção do Senhor de me prosperar? É de eu ajudar o meu semelhante. Prioridade para os irmãos em Cristo. Paulo deixa isso claro. A prioridade da ajuda é para os irmãos em Cristo. Verso 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, Salmo 112, verso 9. O que Paulo quer dizer aqui? Distribuiu. Ele distribuiu, ele deu aos pobres, e a sua justiça, o que é a justiça? É o ato justo que ele fez, permanece para sempre. Como assim permanece para sempre? Porque o ato dele contribuir, Deus vai de alguma forma prosperá-lo para ajudar continuamente. E usa aqui a palavra para sempre. Então há muitos da congregação, tem alguns que o Senhor prospera com essa intenção.
com esse objetivo, de ajudar outros irmãos e outros irmãos em Cristo. O Senhor nunca prometeu prosperar a todos. O Senhor nunca prometeu fazer todos ricos. Isso não é uma verdade bíblica. Verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa boa obra. O que Paulo está nos ensinando aqui? Ora, aquele, o próprio Deus, é Ele quem dá a semente, é Ele quem dá a colheita, e é Ele que multiplica os frutos da vossa justiça. Paulo está apenas repetindo, com outras palavras, o que ele disse nos versículos anteriores. E aí, o Senhor vai abençoar vocês para que vocês possam continuar ajudando a essência da igreja primitiva. Eles ajudavam acima do que eles tinham. Eu vou ler de novo, irmãos, o verso 8, o verso 9 e o verso 10. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra, como está escrito, distribuiu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente, que semeia o pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da sua justiça. Ou seja, Paulo fala, o Senhor vai prosperar. Aí ele vai falar qual é o motivo: enriquecendo-vos em tudo para o quê? Para toda generosidade a qual vós faz. Paulo está falando que o ato do Senhor prosperar aqui a alguns é para que o ato de generosidade e de ajuda para o semelhante permaneça. E muitas vezes nós ouvimos em alguns lugares, ou até mesmo televisão, rádio, a internet, um ensino um pouco equivocado. Eu diria que é um ensino hipócrita, porque certamente eles conhecem a verdade. Paulo fala em Timóteo, a carta de Timóteo foi escrita para a igreja de Éfeso, e no capítulo 4, Paulo ali denuncia falsos mestres. E a gente pode pensar, mas essas pessoas elas ensinam errado, por ignorância, por não conhecer, ou de forma intencional? Paulo fala, eles são hipócritas. Eles sabem da verdade, mas eles manipulam ela intencionalmente. Paulo fala que eles cauterizaram a mente, ou seja, eles resistiram ao Espírito Santo. E Paulo dá essas características desses falsos mestres. E muitas vezes o ensino deles, o evangelho deles, gira em torno dessa prosperidade, que o nosso céu está na terra, gira em torno de acumularmos tesouros nessa terra, dizendo que Deus vai prosperar, vai fazer rico. Quem aqui já ouviu falar da teologia da prosperidade? Certamente quase todos. Irmãos, o que ela ensina? Ela ensina assim, é importante saber, ela ensina assim, que quanto mais fé você tem, mais próspero você será. Então, se você não é próspero, é porque você tem uma fé pequena. Então, se você não é rico, é porque a tua fé é pequena. O senhor é milionário, pastor? Então, a tua fé é pequena e a tua vida espiritual está lá embaixo. Eu que não tenho um carro, então, estou pior ainda. É isso que ensina. Irmãos, é isso que ensina. Isso é sério. Aí entra aquela da confissão positiva, que tem o que? 30, 40 anos aí de existência. É o profetismo, é o decreto, o poder nas palavras. Irmãos, isso é perigoso, isso é seríssimo. Ou seja, uma vez eu vi um vídeo de um certo homem muito conhecido, e ele dizendo assim: eu estava passando necessidade e eu cheguei até o Senhor e eu não pedi, eu exigi. Eu falei: Senhor, eu quero, eu ordeno. Que é isso? Eu não pedi misericórdia. Quem somos nós? Quem somos nós? A vontade do Senhor seja feita. Muitas vezes Ele vai permitir certas situações em nossas vidas para corrigir, para disciplinar, para nos orientar. Maravilha, Deus. O que dizer de Jó? Glória. Aí o cristão, aí a pessoa muitas vezes honesta, cristãos verdadeiros, simples, eles ouvem isso e eles veem que não é verdade. Aí eles se frustram. Mas espera aí, ele me ensinou, se eu desse, eu ia receber muito e eu não estou recebendo. Eles se frustram.
Aí eles se afastam do ambiente religioso. Paulo chama esses homens de hipócritas, de falsos. Paulo diz que o ensino deles está lá em 1 Timóteo 4. Paulo fala assim, ensinos de demônio, doutrina de demônio. Paulo está falando que a sabedoria que eles têm para ensinar vem do próprio Satanás. Isso é sério. Paulo fala, João fala, quando o gnosticismo ali está em 1 João, Paulo fala que o espírito do anticristo já opera. O que é o espírito do anticristo? O mesmo espírito que estará no anticristo já está usando muitos nos nossos dias. E esses homens, eles precisam ser denunciados. A ética e a moral, elas têm um limite, irmãos. Não, eu não posso citar nome, tem um limite. Por quê? Porque eles estão tirando os ossos das ovelhas. Eles estão tirando a lã, eles estão matando. Eles estão levando vidas, pessoas, multidões ao inferno. São falsos profetas. E eles precisam ser denunciados. A ética tem um limite. Então o que nós aprendemos aqui, irmãos? Paulo nos ensina aqui a organização a respeito da coleta. Que ele vinha homens até Corinto, para que não gerasse comentários. Paulo ensina aqui também que aquele que semeia pouco ceifará, aquele que semeia abundância ceifará. E ele explica no versículo 7. Ele explica que a contribuição deve ser voluntária, com alegria, sem tristeza. Ele nos ensina isso. E ele ensina que Deus pode fazer. Pode. Ele não ensina que Deus vai. O Senhor não vai prosperar todos. Não vai prosperar todos. Não vai. Por quê? Provérbios diz: o rico e o pobre se encontraram, e aos dois fez o Senhor. Deus fez o pobre e Deus fez o rico. Por que Deus não vai prosperar a todos? Porque Ele é Senhor e Ele administra a sua graça como bem quer. A alguns Ele vai prosperar, e a outros Ele não vai prosperar, bendito o nome dEle. Se eu contribuir esperando receber algo, por mais que a minha intenção seja boa, eu pego por ignorância, e isso não agrada ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Aí, para terminarmos, no versículo 11 até o versículo 15, ele ensina o impacto que a contribuição teria ali nos irmãos que estavam passando necessidade. O impacto que a contribuição teria nos irmãos que estavam passando necessidade. Ou seja, aquelas ofertas não iriam ajudá-los apenas fisicamente, suprir as necessidades deles, mas elas teriam um impacto piedoso. Ela teria um impacto na vida espiritual deles. Vamos ver aqui, versículo 11, acompanhe. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Uma contribuição sincera leva aquele que recebeu a contribuição a agradecer ao Senhor. De alguma forma, Cristo é glorificado. Já paramos para pensar nisso? Que o ato de eu contribuir de alguma forma faz com que Deus seja glorificado. Aquele que recebe a contribuição, ele vai agradecer ao Senhor. Paulo estava falando: ei, irmãos de Corinto, eu tenho uma notícia a mais para vocês. Vocês não vão ajudar apenas a suprir a necessidade deles, mas eles vão agradecer ao Senhor. Ou seja, eles vão reconhecer que o ato de eles receberem o que eles precisavam veio do próprio Deus. Deus. Segunda coisinha, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, verso 12, mas também redunda em muita graça a Deus. Verso 13, visto como na prova desta ministração, o que é a prova desta ministração? Como resultado do serviço de vocês, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão. Ou seja, o ato de vocês contribuírem, igreja de Corinto, não só vai suprir as necessidades, mas vai fazer eles glorificar a Deus. Irmãos, tem coisa mais linda? Tem coisa mais linda? Eu ajudar o meu irmão em Cristo, o ambiente ali, e Cristo ser glorificado, o próprio Deus ser glorificado. Ele fala ali que aqueles irmãos que receberiam a contribuição, eles glorificariam a Deus. Coisa linda. Ele disse assim, pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo,
obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, eu posso chamar isso de fé. E pela liberdade com que contribuís para eles e para todos, eu posso chamar de obras. Paulo falando, ei, fé e obras andam de mão dadas. E quando elas se entrelaçam, o próprio Deus é glorificado. Que coisa linda! Aí no verso 14, enquanto oram eles a vosso favor. Meu Deus, irmãos, Paulo estava falando, eles vão agradecer a Deus, eles vão glorificar a Deus e eles vão orar ao vosso favor. Olha o impacto que a contribuição sincera de vocês vai ter na vida dessas pessoas. Maravilha, Jesus. Com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. O que Paulo quer dizer aqui? Superabundante graça de Deus que há em vós. Superabundante graça de Deus que há em vós. Paulo está ensinando meio. O ato de vocês contribuírem não vem de vocês, vem do próprio Deus. É Deus que coloca em vocês, que insere em vocês esse desejo de contribuir. Maravilha, Jesus. Porque o nosso coração é mau, irmãos. Nós não, falou de dinheiro é coisa séria, não é verdade? O nosso coração é mau, o nosso coração é depravado. Esse velho homem, esse corpo corruptível. Mas Cristo nos dá graça pelo poder do Espírito para mortificar. Aleluia, Jesus. E nós sabemos que nós já nascemos com algumas inclinações naturais. Alguns já nascem mais inclinados para a avareza, outros para a imoralidade, por aí vai. Mas o Senhor nos dá graça. Nos dá graça. O coração do homem não é bom. E o próprio Deus fala aqui, ei, essa graça de vocês contribuir vem dele. Vem dele. Verso 15, graças a Deus pelo seu dom inefável. Paulo aqui apresenta que o contribuir é um dom. Dom é um presente de Deus. Glória a Deus. E se porventura, meu irmão, minha irmã, talvez, todos nós nos enquadramos aqui, e se eu não contribuo? Ou se porventura eu contribuo com a intenção incorreta? Se eu oferto tal valor, se eu dou tal valor, esperando receber algo em troca, eu vou ofertar X valor para construir minha casa. Não existe. Não tem fundamento neotestamentário, apostólico, não tem, não existe. A contribuição, ela visa o quê? Ajudar os santos da congregação, os santos, e suprir as necessidades regulares da congregação. Ela visa também suprir os obreiros que se dedicam para a obra. Paulo ensina isso em Timóteo. A Bíblia fala que o obreiro ele é digno do seu salário. Ela tem essa intenção. E nós temos que pedir isso ao Senhor. Senhor, me ensina a ofertar, me ensina a contribuir com a intenção correta, não como troca. Às vezes dá a impressão, com o ensino de muitos, que o ofertar é um investimento. Peraí, você quer dizer que se eu der tal valor, eu vou receber mais? Isso rende mais que a poupança. Então eu vou colocar aqui. Peraí, se eu der 100, ele vai me prosperar? Tá parado mesmo? É isso? Se eu der... Isso é uma afronta. E tem cristãos honestos, tem cristãos piedosos que muitas vezes são induzidos e persuadidos. E o Senhor nos orienta. Ele nos deixa essa palavra. Senhor, se eu oferto, se eu contribuo, eu te glorifico. Porque se eu tive tal condição, foi porque o Senhor me deu. Mas, eu não tenho, eu vou ser honesto com você. Eu contribuo, mas com tristeza. Eu não quero. Eu sou ruim. É a realidade de alguns. Eu contribuo lá no fundo, mas lá no fundo eu espero receber algo em troca. Conversa com o Senhor, fala, Senhor, muda o meu coração. Muda. A oração significa conversar. Deus não é uma força ativa, como existe testemunho de Jeová. Não é. Ele é um ser pessoal, dotado de pensamentos. Maravilha, Deus. Senhor, eu reconheço que o meu coração é duro e eu tenho tanta inclinação pelo dinheiro. Me ensina a contribuir. Nós vemos em Mateus 6,33, ele fala: por que vocês andam tão ansiosos? Comer, beber, se vestir? Olha para os lírios, olha para as aves. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, para terminar, o que Deus nos promete quando contribuímos? O que Ele nos promete? Riqueza? Não.
Prosperidade? Não, ele não promete. Ele vai prosperar alguns? Ele vai prosperar. Então o que ele nos promete? Aleluia. Suprir as nossas necessidades. É isso que ele nos promete. Guarde isso contigo. O Senhor nos promete suprir. Alguns ele vai prosperar. Ele vai prosperar. A outros ele vai prosperar. Ele não vai. Isso ele promete. Está claro no ensino apostólico, paulino, joanino, pedrino. Eu vou suprir. Eu vou suprir. Eu vou suprir. Eu vou suprir. Creia nisso. Confie no Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esses princípios, amor, irmãos, eles se aplicam tanto para o ofertório, a contribuição, como também para o dízimo. Eu tenho uns minutinhos e rapidamente, Malaquias 3:10, rapidamente. Bem rápido. E Malaquias, Malaquias fala que ele vai abrir a janela do céu. Ô, glória. Jesus. Ontem, irmãos, eu expliquei o contexto que foi escrito em Malaquias, capítulo 1 e capítulo 2. Bem rapidinho, versículo 10 do capítulo 3. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Eu expliquei ontem que na antiga aliança, né, tinha 3 dízimos, né? Casa do tesouro era uma salinha que tinha no templo, um lugar específico para entregar a oferta do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, o Senhor ensinava ali que o dízimo, 10%, era para a obra dele. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. O que é a janela dos céus? Eu vou fazer chover. Vocês não precisam. Quando vocês plantam, o que vocês precisam? De água, chuva, vai chover. Vai fazer chover. E não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Devorador aqui, irmãos, era um gafanhoto, ok? Devorador aqui não é demônio, tá? É complicado quando nós dizemos, que eu comentei isso ontem, que uma pessoa que não fede, não contribui, tem um demônio chamado devorador. Isso não tem fundamento, ok? Aquele que não contribui, ele está em pecado de desobediência, e certamente Deus, de alguma forma, o punirá como todo pecado. Devorador aqui era um juízo de Deus pela desobediência de Israel. Capítulo 2 e capítulo 1 de Malaquias, ele retrata o quê? Que os sacerdotes e o povo tinham abandonado o culto ao Senhor. Se eu não contribuo, seja oferta, seja disso, eu não tenho elemento aqui para dizer que existe um demônio chamado devorador. Satanás está debaixo do controle do Senhor. Deus pode tirar como punição, Deus pode tirar. Satanás, ele pode tirar, mas eu não posso colocar esse princípio aqui. Eu não posso, ele não é bíblico, não posso fazer isso. Devorador, cortador, migrador se refere ao gafanhoto. O que o Senhor está ensinando? Aquele que não contribui, o Senhor vai aplicar juízo sobre ele. O que é o juízo? A desobediência. Eu não posso receber a contribuição colocando um temor, mas eu tenho que apresentar a contribuição através do amor. Contribua com amor. Amém, irmãos? Eu expliquei sobre Malaquias 3:10 ontem, então eu não vou ter tempo para discorrer, mas é importante para terminarmos. A contribuição, ela deve ser voluntária, generosa e proporcional. Ou seja, se eu tenho mais, eu contribuo mais. Se eu tenho menos, eu contribuo menos. E tudo para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, fazei tudo. O pastor Jorge estará orando. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Espero que Deus tenha Glória a Deus. Glórias a Deus por essa palavra.